Hoje a gente vai falar sobre o por que eu acho que a Wicca é um importante instrumento para o resgate do feminino. E por que a gente precisa resgatar o feminino? Que feminino é esse que a gente está resgatando? Vamos ver? Resgatar o feminino, né? Para início de conversa, vamos pensar assim: o que vem a ser a bruxaria? A bruxaria é um recurso dos desesperados, né? É o recurso quando você não vê outro recurso. É quando você pensa que existe uma necessidade premente, e você não enxerga, pelo menos, qual seria a saída para aquela necessidade. E, principalmente, você não vai deixar de buscar. É uma força é uma fé, né? De achar que deve existir uma solução, que você não vai desistir da questão até encontrar essa solução, e que você vai fazer de tudo, mesmo que as coisas sejam aleatórias, desconexas. Pensa nos primórdios da humanidade, quando você não entendia como as coisas funcionavam e era tudo tentativa e erro, né? Existia uma criança que precisava comer, uma criança que precisava curar, que precisava sobreviver, uma família que precisava sobreviver, e com certeza, né, a gente vê pelos dias de hoje, né, quem ia atrás disso eram as mulheres, né? O homem estava mais a fim de buscar um inimigo para lutar, um animal para caçar, uma coisa para construir, né? Mas assim, vamos solucionar as coisas. Se você não está entendendo de nada, você vai tentar entender e vai tentar de tudo. Hoje, quando as mulheres querem voltar para esse caminho, quando já não é mais necessidade de você, às vezes você tem um remedinho que você compra na farmácia barato, você não tem nem que buscar qual é a erva para aquilo, enfim. Mas você tem um médico que pode te indicar um remédio, você tem a geladeira para armazenar o seu alimento, né? Então você não está mais, já não é mais essas necessidades tão fortes de sobrevivência, mas é para buscar aquela força, a força que não desistia, a força que estava disposta a tentar tudo, a força que via que existia algo de mimoso na vida, né, e que você poderia manipular aquilo. Então, hoje, quando uma pessoa resgata, quando as mulheres buscam a bruxaria, elas talvez não precisem de aprender uma magia para atrair dinheiro. Né, quando a gente fala assim, vamos fazer magias para atrair dinheiro, eu fico pensando assim, né, a ideia de, vamos soprar canela na porta para ver se atrai dinheiro. O que é a canela? A canela é uma especiaria. Houve um tempo em que o inverno chegava e quem não tivesse conservantes, né, no Halloween era a época que havia o abate dos animais e precisava fazer alguma coisa com aquela carne para ela durar os 3 meses do inverno. E quem tivesse pimenta do reino, canela, noz moscada, essas ervas, essas especiarias, era quem ia ter uma melhor qualidade de alimentação durante aquele inverno. Hoje, essas ervas são consideradas, essas plantas, né, são consideradas auspiciosas para a prosperidade. Mas não é o soprar a canela, é ter a canela, né? Ter a canela, você está tendo algo que vai trazer a sobrevivência. Então é aquela coisa, o que são os instrumentos de magia? Era comida, eram as ervas curativas. Como que você sabia que aquelas ervas eram curativas? Às vezes é porque elas tinham uma afinidade de aparência, quantidade de pétalas, o aroma, você via animais comendo aquilo e melhorando, você entende? É uma vontade,
um anseio de aprender com a vida com urgência, porque as questões não podiam ser adiadas, né? Então você vai aplicando aquela leitura da natureza, né? E hoje, que nem eu falei, hoje você não está mais precisando de armazenar a carne por 3 meses, mas você quer ter essa força. Só que essa força, ela foi durante algum tempo ameaçadora para o princípio masculino, que se sentia mais forte e que queria ter o domínio da estrutura familiar, o domínio dos outros povos e o domínio da condição familiar, uma posição proeminente. A igreja validou essa ideia, o capitalismo deu terreno fértil para que isso vingasse, e a religião e toda essa estrutura, ela foi criando uma ciência, né, que estava desvinculada da natureza e desvinculada da espiritualidade. Quer dizer, antigamente, quando você fazia esse estudo da natureza, buscando alguma coisa que você tivesse como cura, como alimento, enfim, usar a perspectiva mágica para lidar com os ciclos da natureza, entender que você também estava inserida nesses ciclos. Quer dizer, a mulher também menstruava, também tinha as fases de idade, essa sensação de estar fluindo, né, com aquilo que é da natureza, foi se perdendo. A vida foi ficando cada vez mais opressiva, principalmente para as mulheres, né? A ideia justamente do feminino é uma ideia de que elas tinham que ser submissas e cumprir só o papel de maternidade, enfim. E aí, né, com o mundo num crescente, né, não é à toa que a Wicca foi ressurgindo após a Segunda Guerra Mundial, com o movimento feminista, com as mulheres não querendo voltar para a cozinha, e um resgate desse feminino. Quando a gente fala resgate feminino, gente, não estou falando vamos se vestir de cor-de-rosa, vamos ser a Barbie. Não, é voltar a ter aquela força, aquela convicção, aquela gana de... Não, a vida é urgente, a vida não é para... Quando a gente encontrar a solução, a gente resolve. Não, eu quero que o meu filho sobreviva, né? E aí vem esse resgate da religião. Esse resgate atrai predominantemente as mulheres, e vão se formando os covens, né? Esse círculo de mulheres que não são apenas uma coisa de você juntar uma turminha para estudar ou criar uma perspectiva espiritualista que inclua as mulheres, que inclua ter a representatividade de figuras femininas como divindades, empoderamento, mas também é a validação num contexto social universal em que os valores do feminino são massacrados, você ter a validação e o senso de pertencimento a uma comunidade, vinculada a um princípio sagrado, vinculada a perspectivas de respeito à natureza, respeito à ecologia, à vida de um modo geral, né? E uma reverência aos ciclos da natureza, né? E que você vai estar desafiando essas estruturas patriarcais. Desafiando, que eu digo, a gente pensa assim, vamos fazer passeata para desafiar. Não, gente, não é. Desafiando, criando e mostrando que outras formas funcionam e funcionam melhor. Tá? Então, quando você cria um coven, quando você cria um grupo, você tá havendo trocas. Troca, que eu digo, você tem uma intuição e você teve um sonho e aconteceu alguma coisa e aquilo aconteceu depois, e você vê outras pessoas vivendo aquilo também. Sabe, é muito solitário hoje. As pessoas falam assim, as pessoas estão começando a perceber que elas precisam fazer terapia, né? Só que a terapia,
ela tem uma limitação grande. Por quê? Porque a terapia você tem um trauma, na terapia você vai desvendar que esse trauma tem uma correlação com uma situação familiar, pessoal que você viveu, você então joga a culpa para aquela questão e vai levando a vida do jeito que você, pelo menos assim, sabe? Você não tem que resolver aquilo no seu interno e aquilo vai ficando como, tá, fizeram isso comigo. Só que quando você vai lá para sua mãe, lá para sua avó, e quando você também vê que a sua vizinha, que a sua irmã, que a sua você vai falar assim, gente, não sou eu que estou vivendo isso. Isso é uma doença social. E eu estou vindo aqui me tratar só para depois chegar à conclusão de que faz parte da vida e engole que é assim mesmo. Não é isso, né? Quando você se torna uma bruxa e você vive um contexto de grupo, em que você começa a ter o que a gente chama de sororidade, a gente começa a ter essa troca de experiências, você começa a perceber que mais pessoas vivem experiências parecidas com as suas, tanto as experiências ruins de traumas, mas também as experiências de sonhos, de intuições, de coisas que você fez que deu certo, magias, assim você fala assim, epa, essas frescurinhas que eu faço, elas servem para alguma coisa. Então aquilo que eu fiz de amarrar não sei o que, de cozinhar com uma intenção, é isso que é magia. Então eu tenho algum poder, eu não sou a que fica em casa cozinhando, eu tenho uma função, eu tenho o que eu sinto que é verdade mais gente pensa assim, né? E aí você vai criando uma ideia de uma estrutura que não é hierárquica, é uma estrutura que é horizontal, que são uma perspectiva mais circular. As pessoas, a estrutura religiosa dentro da Wicca, ela não é uma estrutura em que existe o fiel que fica lá só ouvindo e o padre que fica falando. Não, as pessoas trocam. E assim, e quando eu falo troca, mesmo eu estando na posição de alta sacerdotisa e na posição de estar ensinando, eu estou aprendendo, porque sem o feedback eu não tenho como validar as coisas que eu estou ensinando. Né? Então, e esse feedback é válido para as outras. Então fica assim, a experiência comum. A gente vai estruturando dentro de uma experiência comum, mediada, patrocinada por uma divindade, e a gente vai criando uma estrutura que é sólida. Essa estrutura é tão sólida que mesmo quando os membros quando se dispersam, que é da natureza humana, né? As pessoas elas ficam, às vezes, tem aqueles que vêm para ficar e aqueles que vêm de passagem. E mesmo quando acontece isso, a estrutura não se perde porque existe um eixo, né? E aí o que acontece? Houve toda essa questão da religiosidade ser uma religiosidade que ela validava uma opressão, e agora você tira essa força dessa religiosidade que validava uma situação para você validar aquilo que te representa, né? E isso é o feminino. O feminino é você, e a nossa luta também é feminina, porque a gente vai criando estruturas que funcionam. E às vezes tendo que idealizar aquilo, criar, porque não tem referência, né? Então esses modelos de coworking, de co-housing, as pessoas se ajudando mutuamente, as pessoas... E o ajudar mutuamente não é caridade, gente, é aquela coisa... Por que eu vou no médico tal, se eu tenho uma amiga que é médica e que é competente? Para que eu vou, sabe, prestigiar tais coisas? Eu tenho tais coisas para prestigiar. Vamos começar a fazer esse movimento.
O nosso modo de vida tem que prevalecer, e a gente é número, a gente tem possibilidade de fazer isso prevalecer. E em se criando essa nova forma de vida, por isso que eu falo, a Wicca não é só uma religião, também é estilo de vida, você vai poder ter esse estilo de vida. Então, enquanto você hoje está numa jornada 6x1, você está mãe solo, sabe, tendo a sensação de ser presa no sentido de predador e presa, que você está na rua, alguém pode te matar, assaltar, brará, e assim, e esse alguém não vai ser outra mulher, né? Você está num mundo hostil e você tem que, ainda assim, pensar em alternativas e criar essas alternativas e juntar pessoas porque você não vai criar um mundo alternativo sozinha. Não adianta você falar assim, eu sou contra essas coisas, e se você está sozinha, você não vai criar sozinha. Então precisa mobilizar mais gente que também pense assim e que precisa pensar assim. O que as pessoas não estão entendendo é que você não consegue, às vezes as pessoas falam assim, eu gosto de ter um pouquinho de tudo. Eu faço um pouquinho de Wicca, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eu falo assim, gente, então você não está fazendo nada. Porque se você, entende, não adianta você manter um pé numa estrutura que é opressora e querer ir contra essa estrutura que é opressora. Você tem que escolher lado. Escolher lado e batalhar para que aquele lado prospere, dê certo, funcione, porque aquilo é a vida, o universo que você pretende que exista para os seus filhos. Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Se estiverem, deixem seu like, comentem, e se inscreve no canal e sugestão de pauta, porque assim, a gente está sempre criando, está sempre fazendo alguma coisa, mas até poderia ter mais produção se vocês dessem mais sugestões. Tudo bem?